Olá pessoal, hoje o nosso Vita Convida, nós convidamos o Dr. Marcos Christmann, ele que é fisioterapeuta com especialização em osteopatia e leitura biológica. Nós falaremos um pouquinho sobre um assunto muito corriqueiro no nosso dia a dia, que é a dor. Em algum momento da nossa vida nós já tivemos dor, temos ou ainda teremos. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite para falar sobre um tema muito importante. Obrigado, eu agradeço. Dor é uma situação assim que, principalmente no consultório, a gente acompanha isso no dia a dia, né? Hoje em dia nós temos já alguns pacientes que nos procuram já de maneira assintomática também. Eu acho assim que a evolução em relação ao conhecimento da dor está sendo muito importante, não só para nós que trabalhamos na área, mas para as pessoas que no seu dia a dia convivem com a dor também, né? A dor, na verdade, como você mesmo disse, em algum momento da vida nós vamos passar por ela, né? Seja de menor ou maior intensidade. A dor em si, ela pode ter inúmeras causas, né? Sejam elas físicas ou de cunho emocional. Eu sempre digo que, assim, principalmente aqui na clínica, dificilmente a gente vai ver um paciente que chega puramente só com uma dor física ou só com uma dor emocional. Ele acaba tendo uma relação muito íntima dessas duas situações, né? Uma porque a dor modifica o nosso nível de estresse, ela modifica o nosso nível de humor, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Os níveis de estresse da rotina do dia a dia fazem com que a gente tenha liberações hormonais também que potencializam mais a nossa percepção da dor também, né? E por muito tempo a gente considerava a dor como um vilão, né? E hoje a gente observa que, na verdade, a dor ela é um indicativo positivo para o corpo também, né? Sim, Marcos, assim, a dor, ela pode ser sinal de alguma situação que está acontecendo ou que vai acontecer no nosso organismo? Perfeito. Isso é importantíssimo ressaltar, né? Na verdade, a dor, ela vai identificar que o nosso corpo está passando por uma situação de estresse, né? Seja uma lesão iminente ou real, mas a dor, ela identifica que o nosso corpo está passando por uma situação que requer atenção, né? Não só porque você está passando por um processo lesional, ou até mesmo porque o teu corpo está se reparando de alguma situação. Então, identificar essa dor e entender a dor, ela é extremamente importante para a gente determinar um protocolo de tratamento dali para frente. Existem fatores que elas podem influenciar na dor? Sim, na verdade existem inúmeros, né? Como, por exemplo, a idade, fatores genéticos e hereditários, fatores de estresse, situações hormonais, alterações hormonais que eu te digo assim que são os mais relevantes e que nós mais correlacionamos no consultório, no dia a dia também, né? Fatores como sedentarismo e também as atividades que muitas vezes são feitas em alta intensidade. Muitas vezes a gente observa o sedentarismo como um ponto talvez assim mais importante, mas as atividades realizadas em alta intensidade, elas podem também gerar uma estafa, né, uma sobrecarga para o corpo, e aí por consequência essa sobrecarga gerar percepção e modulações de dor que podem ser maiores ou menores também. Marcos, na sua rotina, você tem observado quais são os pontos de dores mais localizadas e qual é a correlação dessas dores com os níveis de estresse? Sim. Na verdade, assim, no consultório a gente observa inúmeras causas, né, inúmeras queixas, na verdade, dos pacientes quando eles chegam, mas a mais comum são as alterações cervicais, né, relacionadas a sobrecargas a nível muscular, as dores de cabeça, relações com sobrecargas de apertamento dentário também são muito comuns, com uma correlação muito direta dessas queixas dolorosas aos níveis de estresse. Outro ponto também bastante relevante são alterações lombares, então são bem comuns de serem observadas, tanto relacionadas nos dias de hoje também com as condições posturais, vistas que estamos ficando mais tempo em casa, então às vezes em posturas inadequadas, então isso se intensifica um pouco mais também. E o estresse, de modo geral, ela vai intensificar essa percepção da dor, porque o nível de estresse tende a gerar uma liberação de hormônios importantes, como, por exemplo, a liberação do cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, né? Que é altamente inflamatório, né, Marcos? Perfeito. E aí acaba gerando uma intensidade de percepção de dor um pouco maior. E também os níveis de adrenalina, né? Então, os níveis adrenérgicos elevados também intensificam um pouco mais essa percepção da dor.
E automaticamente o paciente fica um pouco mais vulnerável a esses sintomas, mesmo ele não tendo um quadro patológico importante naquele momento, né? Às vezes o nível de estresse pode estar alavancando um pouco mais essa percepção da dor, o que confunde um pouquinho mais a identidade e o tipo de problema que o paciente traz. Certo, Marcos, você citou essa questão das pessoas estarem mais em casa, mais sentados, né? O movimento, a falta dele, ele pode estar relacionado com a dor ou até mesmo a cronificação quando já tem um quadro de dor instalada? Sim, na verdade essa falta de atividade física e falta de movimento na rotina do dia a dia, ela intensifica bastante a cronificação e até mesmo a intensidade da dor. Porque, para dar um exemplo simples, assim, as nossas articulações, elas apresentam cápsulas articulares, né? Todos os nossos segmentos articulares. E essas cápsulas, elas produzem o líquido sinovial, que nada mais é que um lubrificante que auxilia na função das nossas articulações. Para que esse líquido ele seja produzido, nós precisamos estimular a cápsula articular através do movimento. Então, consequentemente, a falta do movimento intensifica as dores articulares e ela pode sim potencializar outros problemas pela falta da atividade. Marcos, conte para nós um pouquinho como a osteopatia ela pode contribuir nos quadros de dor, tanto ela aguda como crônica. Sim, quando os pacientes nos procuram, num primeiro momento, o nosso maior objetivo é fazer uma boa avaliação, né? As dores elas podem até ser muito similares de uma pessoa para outra, porém as causas elas podem ser bem diferentes. Então no primeiro momento a gente tenta colher um pouquinho o histórico desse paciente, o que ele já viveu, né? Os fatores tanto físicos quanto emocionais, né? Porque a gente relatou anteriormente essa interligação desses fatores. Num segundo momento a gente faz uma análise física, então, para começar a determinar de onde estão partindo as principais causas dessas dores que o paciente nos trouxe. E o tratamento osteopático, ele visa um tratamento mais globalizado, né? Nós temos, assim, como prioridade resolver aquela queixa dolorosa, sim, mas muitas vezes tentando buscar uma interpretação um pouco mais globalizada de todos os sistemas do corpo, né? Seja ele de um sistema estrutural, seja das articulações, sejam por problemas degenerativos, seja por um mau funcionamento visceral, por uma alteração a nível intestinal, que pode estar influenciando também em dores repercutidas. Então a gente tenta buscar uma análise mais globalizada para tentar buscar um equilíbrio no corpo, né? Como a gente colocou anteriormente, a dor ela é um sinal positivo e a gente precisa identificar quais são os parâmetros que estão potencializando essa dor. Então, muitas vezes, dentro de um tratamento osteopático, o paciente chega com uma queixa, muitas vezes articulatória, e que a gente vai trabalhar outros pontos, que num residual final, a gente espera com que aquela dor que o paciente chegou, ela tenha um resultado positivo. Mas dentro da osteopatia a gente tenta globalizar muito o corpo, não só olhando para fatores estruturais, mas como a gente comentou anteriormente, os fatores emocionais também, né? Certo. Marcos, fala-se assim que o movimento ele pode fazer com que perca a memória da dor. Sim. Existe essa correlação? Sim, é que na verdade o nosso corpo ele responde de acordo com estímulos, né? Então, da mesma maneira que se eventualmente você ficar muito tempo inativo e até mesmo a dor pode causar essa inatividade, porque a gente cria um mecanismo de defesa também, o estímulo funcional para melhorar uma articulação, ela vai ser extremamente importante para que a gente consiga tirar essa memória dolorosa. Então, o movimento repetitivo, uma atividade feita de maneira progressiva e com cuidado, vai fazer com que essa articulação comece a produzir não só um movimento mais eficaz, mas ele consiga promover também uma eficiência em relação à produção de líquidos e hormônios que são importantes para aquele segmento. Certo. Marcos, nós falamos então sobre a importância da atividade física no manejo da dor, mas você poderia comentar um pouquinho também com a gente, através da sua experiência, a questão da atividade física extenuante, né, de atletas de alto rendimento, porque além de eles sofrerem sobrecarga física, eles também têm o fator estresse, né, porque eles sofrem uma pressão psicológica bastante grande. Você poderia comentar um pouquinho conosco? Sim, perfeito. Na verdade, assim, no primeiro momento a gente observa e acredita que a dor ela esteja relacionada à falta do exercício, né? Sim. Mas na verdade, o aumento de exercício de uma maneira talvez inadequada ou excesso dele também podem potencializar
quadros dolorosos e lesionais. Eu vou dar um exemplo. Por alguns anos eu atendo as atletas da ginástica rítmica e naturalmente, por ser uma modalidade de alto rendimento, as atletas elas passam por situações de estresse física e psíquica também, né? Então a gente tem que tentar moldar muito essas questões, porque uma atleta, quando ela está trabalhando no seu limite, ela já está levando a parte física dela numa condição mais vulnerável. A sobrecarga de estresse, porque elas acabam sofrendo uma cobrança não só do treinador, mas delas mesmo, para ter uma evolução em relação ao desenvolvimento da atividade em que elas executam, faz com que elas fiquem também mais vulneráveis exatamente por liberações da questão do cortisol, por esses níveis de adrenalina um pouco mais acentuados que deixam ela com uma percepção de dor um pouco mais intensa e automaticamente, às vezes, a própria dor faz com que essa atleta ou o paciente, quando chega à clínica, ele cria uma certa adaptação à dor. E aí vem um outro problema, né? Às vezes você vai tentar gerar uma adaptação para amenizar um sintoma doloroso e acaba desenvolvendo outros também. Certo. Então essa condição do estresse, principalmente para essas atletas de alto rendimento, a gente precisa tentar moldar muito essa condição física e psíquica, porque muitas vezes essa cobrança mútua acaba intensificando muito os quadros lesionais também. Certo. E assim, em outros vídeos nós já falamos também a importância da questão do intestino, né? Nas inflamações silenciosas, porque o cortisol gerado nesse estresse todo, ele ataca a barreira intestinal, né, Marcos? Perfeito. E essa barreira intestinal, uma vez que ela abre essa permeabilidade, ela começa a provocar esses quadros de inflamações que vão gerando dores, muitas vezes até as questões cerebrais, né? Sim, perfeito. Por isso que a gente comenta muito sobre essa questão de uma análise mais globalizada, né? Um trabalho multidisciplinar. Isso. E até mesmo dentro da osteopatia, a gente tenta observar um pouco mais essa condição sistêmica, porque se a gente ficar batendo muitas vezes a tecla em cima da dor, né, principalmente da região onde dói, às vezes a gente pode pecar um pouco no diagnóstico e principalmente no tratamento. Então, criar essa observação em relação ao quadro sistêmico... O que está provocando a dor? Perfeito. Faz com que a gente consiga ter mais efetividade e um resultado até mais rápido ao paciente também. Encerro o nosso quadro de hoje, agradecendo a participação do Marcos. Foi um bate-papo muito importante. Obrigado, Vandréia. Eu que agradeço. Fico lisonjeado pelo convite, tá? Espero que a gente possa se encontrar em outras ocasiões. E para vocês que têm mais interesse sobre esse e outros assuntos da osteopatia, os meus contatos estão nas redes sociais e fico à disposição para um próximo encontro. Muito obrigada, Marcos.